Fala pessoal, aqui é Leonardo do canal Seria Policial e vou trazer para vocês o meu depoimento, o que foi que eu fiz para conseguir emagrecer 16 quilos sem passar por nenhuma cirurgia, sem tomar remédio, sem sofrimento. São três pilares que eu vou dizer para vocês aqui, que seja o conhecimento, certo? Você conhecer sua fisiologia, o seu organismo. E você não tendo conhecimento, você vai se orientar por um bocado de dietas da moda, de pessoas que talvez pegam na internet e vai acabar com o seu corpo. E você talvez até perca algum peso, mas depois você recupera. Isso é o que você não quer. Segundo, é você ter uma mudança nos seus hábitos alimentares. E terceiro, motivação. No meu caso, isso foi em 2016, a minha motivação era pegar a faixa preta de karatê. Eu estava treinando muito para isso e eu precisava perder minha barriga, estava muito grande. E então, no caso, se fosse atualmente, seria o TAF, né? Com certeza, o emagrecimento, obviamente que tem pessoas que são mais fortes, mais gordinhas assim, e conseguem passar por um TAF. Mas, com certeza, você estando um pouco menos pesado, vai facilitar para você executar abdominais, para você fazer barra, para você correr. Então, se você está sobrepeso e seguir essas dicas que eu vou lhe dar, certamente vai te ajudar, tá bom? Só para iniciar a conversa aqui, eu não sou nutricionista, não estou mandando vocês fazerem nada, estou contando o meu relato. Foi o que eu fiz. Eu sou químico, então a minha área não é essa. Apenas eu usei de algumas palestras, alguns artigos científicos, assisti algumas aulas de alguns professores que eu confio muito e deu certo. Então espero que também dê certo com vocês. Primeira coisa chamada mindfulness, ou você ter aquele foco, ter a mente direcionada só para aquilo que você quer nesse momento, certo? É você ter aquela atenção plena no que você está fazendo. O mais importante, acredite, é sua mente. É a mente que controla o seu corpo. Se você não trabalhar sua mente, é capaz de, na primeira vez que alguém te oferecer um doce, um brigadeiro ou qualquer coisa desse gênero, você vai comer. Vai fraquejar porque sua cabeça está fraca, certo? Então, a primeira coisa é você trabalhar sua mente, é você aprender a dizer não. Quem quer passar em concurso público tem que dizer não a festas, não a sair para se divertir, em um certo momento, claro, mas também a mesma coisa para perder peso. Você não pode querer perder peso e tudo que lhe oferecerem você aceitar. Você tem que aprender a dizer não. Se você sabe que aquilo não vai te fazer bem, não vai contribuir para o seu emagrecimento, pode dizer não sem nenhum remorso. O que irá fazer você emagrecer de verdade é a alimentação correta. Eu achava que era sair correndo por aí, fazer abdominais, fazer flexões, mas na verdade, se você não tiver uma alimentação correta, você vai suar bastante, vai queimar calorias, mas o que vai emagrecer de verdade é a alimentação. A alimentação correta, você está em déficit calórico. Fazer aqui, a ideia não é ser tão aprofundado nesses temas, é ser superficial, mas que consiga abranger tudo. Você tem um consumo energético do seu corpo para você se manter vivo, em repouso, chamado taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal, ela varia com a sua idade, com a sua estatura, com o seu peso, com a sua atividade física, se você é altamente, vamos dizer assim, ativo, ou então se você não faz nada de atividade física, se você é sedentário, tudo isso vai variar. Mas colocar uma média de 2.500 calorias, para que um adulto se mantenha vivo, para ter suas funções vitais funcionando plenamente. 2.500 calorias. Então, se você, obviamente, gasta um pouco mais para você andar, para você trabalhar, para você pensar, vamos colocar 3.000 calorias. Tá? Um número redondo para dar um exemplo. Se você se alimenta de 3.500, 4.000 calorias, o número a mais que 3.000 calorias, que é o seu organismo pede, você nunca vai emagrecer. Você tem que estar em déficit calórico, tem que estar devendo, você tem que alimentar menos do que você precisa. Porque se a sua taxa metabólica basal é de 3.000 calorias e você consome 3.000, exatamente 3.000 calorias, você vai ter o mesmo peso. Porém, se você tem um déficit calórico, se você precisa de 3.000 e usa 2.000, 2.500, você aos poucos vai estar emagrecendo. Então, o primeiro passo é isso, é você estar em déficit calórico. Bota na sua cabeça que você tem que gastar mais do que você se alimenta, tá bom? Eu usei para isso aí o jejum intermitente, 16 por 8, certo? Eu passava 16 horas numa janela de jejum e uma parte dela era dormindo, claro. Por exemplo, eu jantava às 20 horas e só iria almoçar no dia seguinte. Passava uma parte dormindo e não tomava café da manhã. Acredite, nunca desmaiei, nunca fiquei com tontura, passando mal, querendo vomitar por causa de nada.
me sentia bem. E conheço muitas pessoas que fazem jejum intermitente e não passam mal. Então, esse negócio de que se eu não encher minha barriga no café da manhã e eu vou morrer, isso tá mais na sua cabeça do que você vai passar mal, na verdade, certo? Então, eu fazia o jejum intermitente, 16 horas em jejum e 8 horas me alimentando. Nessas 8 horas eu comia normalmente, comia salada, comia algum carboidrato, comia proteína e acredite, o conhecimento está aí. O que engorda não é gordura, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O que engorda são os carboidratos, são os açúcares. Então eu ataquei aí, eu diminuí drasticamente carboidratos, certo? Claro que eu comia carboidrato, mas não eram industrializados. Era, vamos dizer assim, não era o que o homem fazia, foi o que Deus fez. Ao invés de comer pão, bolo, bolacha, eu comia macaxeira, batata. É uma fonte de carboidrato e para mim era muito melhor do que estar comendo doce. Porque, por exemplo, se eu comesse um pão, um doce, eu ficava um pouco satisfeito, obviamente, mas logo em seguida eu ficava com muito mais fome do que eu estava antes. Então eu taquei aí, eu cortei basicamente o carboidrato de farinhas brancas, né, que é feito pelo homem, e comia macaxeira e batata. Essa era a minha fonte de carboidratos. A proteína poderia ser uma carne magra, certo? Um patinho aí, ou então um peito de frango grelhado. E como gordura, é gordura boa. Eu usei durante muito tempo o óleo de coco, prensado a frio. Eu tomava uma média de 3 colheres ao dia. Então, pela parte da manhã, eu tomava bastante água, certo? E você tem que tomar água mesmo, 40 ml por cada quilo. Por exemplo, se tu pesa 70 quilos, tem que tomar 2 litros e 800 de água. Você calcula 0,4 vezes o seu peso. Vai dar em litros de água que você tem que tomar ao dia. Então, faz parte também do processo você tomar bastante água. O almoço é basicamente isso que eu falei, né? Eu comia normalmente, porque estava quebrando o jejum. Saladas, comia para iniciar, né? Salada para forrar fibras, que é importante. Carboidrato era batata ou macaxeira e proteína, certo? E no jantar, normalmente eu repetia o que era no almoço. Então, a alimentação você não pode encarar como sendo um refúgio para ansiedade, para raiva, para... Tem gente que desconta na alimentação todo o sentimento que você tem de angústia. Cara, se tu tá com raiva, tá ansioso, ao invés de se entupir de coisas que não vão te ajudar a emagrecer, calça um tênis e vai correr, que é muito melhor para você. Vai pra academia, procura se distrair, não ficar só se alimentando, porque se você usar a alimentação como refúgio, você nunca vai sair do canto, tá bom? E você deve se alimentar sempre quando tem fome, que é totalmente diferente de você se alimentar quando tem vontade, certo? Ter vontade, alguém pode chegar para mim agora, olha aí, quer uma barra de chocolate? Vontade eu tenho, mas eu não preciso disso. Eu não estou com fome, eu estou com vontade. Então, esse negócio de comer a cada 2, a cada 3 horas, ficar sempre mastigando, isso já tem vários estudos comprovando que não é verdade, tá? Isso é um mito. Tem uma corrente de profissionais que dizem, né? Você tem que comer a cada 3 horas e tal, mas durante esse processo de emagrecimento que eu dava, eu comia 2 vezes ao dia. E é suficiente, como eu falei, eu estava treinando karatê bastante, estava estudando bastante, ou seja, a minha parte mental não foi afetada de forma alguma, não tive nenhum desmaio, não tive nada. Eu fiz o jejum e fiquei bem. E acredite, eu normalmente só treino na academia, a musculação, em jejum. Porque eu vou treinar pela parte da manhã e eu não consigo me alimentar e treinar, eu fico passando mal, eu quero desmaiar. E acredite, das 2 vezes que eu não consegui treinar, fazer um treino correto, foi porque eu não tinha dormido. Eu tinha virado a madrugada estudando e de manhã cedo eu fui à academia. E lá o sono me afetou muito mais do que estar em jejum. 35 quilos. Ele perdeu 35 quilos fazendo um jejum intermitente. Então, assim, realmente funciona. Eu acompanhei o processo dele todinho também. Ele perdeu muito mais que eu, porque ele estava muito mais gordo que eu. Mas o jejum intermitente, você fazendo ele certinho, obviamente que você não vai fechar a boca e parar de comer. Você tem que ser inteligente, você tem que procurar estudar, conhecer, ver o que é bom. Procurar afastar-se de coisas industrializadas e se aproximar de coisas mais naturais, certo? Cara, então, fazendo um resumo aqui, são 3 pilares. O conhecimento, roda e não come, é comer comida de verdade mesmo, é comer carne. A gordura não vai te engordar, o que vai te engordar é o carboidrato, certo? Procura se afastar um pouco do carboidrato. Procura entender que o conhecimento também está incluso. Você saber que tem que estar em déficit calórico. Para você perder 1 quilo, você tem que estar em déficit mais ou menos 7.000 calorias. Então, o meu planejamento foi para perder em 12 meses, 1 ano,
O que eu levei 4, 5 anos para engordar, eu não queria achar que era inteligente e perder em 2 meses. Ia ser loucura, ia ficar muito restrito, ia querer ficar em abstinência, não sei. Eu quis perder em 1 ano. E acredite, até agora eu não voltei ao peso que eu tinha antes. Então aí da parte do conhecimento, que é a primeira pilastra. O segundo é a mudança na alimentação. É você se afastar dos alimentos industrializados e comer comida de verdade. Da terra, carne, comer batata, evitar açúcar refinado, açúcar de mesa, farinha, pão, bolo, bolacha. Evita isso. Nem que seja por agora. De repente, quando você chegar ao peso que você quer, já está bem, já estabilizou, já entrou em homeostase, você abre uma sessãozinha. Aqui e acolá eu como doce, como pão, eu não tenho mais isso. Porque meu corpo já se acostumou. Eu não consigo mais comer como comia antes e também não vou ter o peso que eu tinha antes. Então, para mim, está tranquilo. E o terceiro é a motivação. A minha motivação na época, 2016, era pegar a faixa preta de Karatê. E se fosse hoje, com certeza seria o TAF. Então, a sua motivação deve ser o TAF. Acredite, você fazer barra com 3, 4 quilos a mais é muito mais difícil do que você fazer sem esse peso. E também vai refletir você ter uma barriga maior, para fazer abdominal é terrível. E para correr também com excesso de peso é terrível. Então, minha dica é essa aí. Associa essa motivação como sendo o combustível diário para você não fraquejar. Quando alguém que não sabe que você está fazendo regime te oferecer um doce, algo muito gostoso, você pensa no seu concurso, você pensa no seu TAF e nega. Você vai ter uma vida inteira para comer, tá bom? A motivação também é muito importante para você, também com relação ao peso, né? É importante que você, ao iniciar esse protocolo, você se pese com o mínimo de roupa para não mascarar o teu peso e anota, faz esse registro. Dia tal, por exemplo, dia 21 de agosto, 80 quilos. Porque se você não sabe o peso que está, como é que você vai saber se está bem ou se está mal? Certo? Então, faz esse registro, o dia que você começou. E também não é interessante que você fique todo dia, a cada 3, 4 dias na balança. Porque talvez você fique frustrado, porque você está trabalhando ali, está fazendo uma restrição alimentar, está passando vontade de comer coisa que você gosta e não está vendo o reflexo na balança. Então, eu fazia assim, a cada 15 dias, eu ia lá e me pesava. E acredite, funciona. Está em déficit calórico, você ter uma atividade física constante, vai te ajudar bastante. E não tem outro meio, você vai ter que perder peso. Se você fizer tudo isso, tomar bastante água, cortar esses doces, fazer uma alimentação correta, dormir bem, não tem outra saída. Você vai perder como resultado natural, vai perder peso. E é isso que você vai querer. Então, você botando ali mais ou menos 1 quilo a cada 15 dias, tá bom demais. Tu imagina daqui a 3 meses como é que vai estar? Tá bom? Então, se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, espero que você se inscreva aí no canal, dá o joinha aí pra gente continuar fazendo mais vídeos aí. E um abraço, boa sorte, tudo de bom. Valeu!